Lá dizia que o segundo lugar é o primeiro dos últimos, né? Ninguém gosta de perder. Perder, inclusive, é algo tão complicado que pesquisas apontam que as pessoas têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Não sei se você sabia que as pessoas, nós, seres humanos, temos mais medo de perder do que a vontade de ganhar. Não à toa, vez ou outra, pode ser que você tenha visto um cartaz bem grande na porta de alguma loja escrito o seguinte: última semana, ou últimas unidades do estoque. Ou seja, os vendedores daquela loja estão dizendo para você: se você não comprar agora, você vai perder. E isso geralmente leva as pessoas a se motivarem a adquirir, a se motivarem a tomar decisão. Então, a realidade é que nós temos mais medo de perder do que a vontade de ganhar. Mas Deus, Ele tem sonhos gigantescos para nós, e Ele não quer que nós vivamos a vida com o medo de perder. Ele quer que nós vivamos a vida com o desejo de vencer, com a esperança de que a vitória ela será alcançada e de que nós seremos vitoriosos, mas não só isso, Ele diz que nós seremos mais que vitoriosos. O texto de Paulo, como eu disse para vocês, em Romanos capítulo 8, nós vamos estudar a partir do verso 28 até o final do capítulo, e nós vamos refletir ali, nós vamos degustar, nós vamos nos alimentar desse texto. Pausadamente, nós faremos algumas pausas, faremos algumas reflexões, mas dificilmente nós sairemos desse texto para verificar outro. Então você pode abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, e diz assim, Romanos 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, verso 37, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Posso ouvir um amém? Eu vou ler de novo, aí você pensa e vê se vale um amém. Amém significa que assim seja. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vale um amém, né? Vale um que assim seja. Verso 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só essa leitura já é suficiente para a gente ir embora para casa tranquilo, não é? Fala a verdade. Você para pensar. O texto, a partir do verso 31, a gente vai estudar daqui a pouquinho, mas ele usa uma frase tão forte, né? Ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só por aí a gente já começa a ficar um pouco mais tranquilo, fala a verdade. Seu coração já fica mais calmo, fala se não é verdade. O verso 28 começa dizendo o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu descobri essa frase no dia em que eu fui demitido de uma empresa que eu trabalhei muito para entrar.
Eu me esforcei muito para entrar naquela empresa e eu trabalhei 1 ano e meio ali, feliz da vida, mas no final daquele 1 ano e meio eu fui mandado embora. E aí quando eu saí da empresa, eu falei, rapaz, na hora que eu tinha acabado de ser mandado embora, sabe, eu fui embora para casa e eu ia pegar o transporte público ali para ir embora, e eu olhei assim, eu falei, mas como pode, né? Faz tudo certinho, vai na igreja e tal, não sei o quê. Fiz igual o fariseu, lembra o fariseu? Senhor, eu devolvo o dízimo e tal, não sei o quê. E aí eu sentei no transporte, eu comecei a ler algumas mensagens de WhatsApp, porque eu tinha um grupo de WhatsApp de oração. Foi perto daquela época que teve a crise hídrica aqui em São Paulo, que o pessoal, aí a gente fez um grupo de oração para orar por aquilo. Eu comecei a ler, né, algumas mensagens que tinham chegado ali, e alguém postou esse verso, em um outro dia, não naquele momento, mas aí esse verso bateu fundo no meu coração. Ele disse assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu pensei assim comigo na época, né? Eu estou aqui, claro, contando uma parte da minha vida para ajudar você a refletir como eu refleti naquele dia. Eu pensei comigo, eu falei assim, será que tudo que acontece comigo é bom porque eu amo a Deus? Já que eu amo a Deus, tudo que acontece comigo é bom. Enterrar um filho é bom? Enterrar uma mãe é bom? Perder a saúde é bom? Descobrir um câncer é bom? Perder o emprego quando você mais precisa dele é bom? Ser injustiçado ou condenado injustamente é bom? Não, não é bom. Aqui Paulo ele não está. Existem 2 pontos importantes aqui. O primeiro, ele não diz sentimos, ele diz sabemos. Isso aí advém de um conhecimento que foi adquirido por meio da experiência que você tem com Deus. Ele diz nós sabemos que todas as coisas, e aí ele não fala que são todas as coisas boas, ele fala todas as coisas, ele não fala todas as coisas boas, todas as coisas da igreja, todas as coisas da minha família, ele fala todas as coisas. Existem algumas versões que dizem, todas as coisas cooperam juntamente. Parece que Paulo está dizendo ali que há um quebra-cabeça que está sendo elaborado para o seu bem, mas isso não é para todo mundo também. Paulo não está falando aqui todas as coisas cooperam juntamente para o bem de todos. Ele está falando todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam Se você ama a Deus, não significa que, e se você entregou sua vida para Ele, não significa que você não vá passar por dias difíceis. Muito pelo contrário, é possível que você passe por dias difíceis, é possível que você descubra uma doença ruim, que você perca alguém, perca um emprego, tenha um prejuízo financeiro ou um prejuízo emocional, o relacionamento não dê certo, o casamento se acabe, tudo isso é possível. É possível que você entre em depressão. Eu ouvi um pregador esses dias dizendo que se a gente está em Cristo, a gente não cai em depressão, não caia nessa ilusão. É possível que você adquira e desenvolva doenças do trato emocional também. Mas Paulo está dizendo aqui o seguinte: apesar de você estar num mundo pecaminoso, de pecado, cheio de problemas, e que você passe por dias difíceis, saiba que Leandro Carnal, inclusive, vou até citar porque a gente está na internet e ele gosta de falar isso, então eu vou citar, ele diz que Deus tem uma característica Parkinson, né? Que é de escrever certo por linhas tortas. É óbvio que é uma piada inocente, mas Deus não é Parkinson, ele não precisa de linhas retas, as linhas podem ser tortas, ele sempre vai conseguir escrever certo. Quando ele pega as linhas tortas da sua vida, ele começa a olhar para você e ele fala: se você me ama, e você confia, e você sabe que eu te amo e que eu vou cuidar de você, pode ter certeza de que o mal que hoje vem sobre você não irá prevalecer. O mal que vem sobre você não irá te vencer, muito pelo contrário, Deus vai pegar aquele mal que vem sobre você e vai transformar em bem. Ele vai pegar o teu sofrimento e vai transformar em testemunho. É isso que Deus vai fazer. É isso que Deus vai fazer. Se você pegar a Bíblia, você vai ver, nenhum servo de Deus entrou na prova e saiu morto dela. Todos que entraram na prova saíram vivos. Todos que entraram na prova, a prova que veio de Deus, saíram vivos. Existem alguns que morreram sim, por defender a sua fé, morreram sim, mas eles não morreram na prova que vinha de Deus. E mesmo assim o testemunho deles ficou guardado. Um dos exemplos mais fortes que eu gosto e que mais me chamam a atenção é quando o rei Manassés manda que cerrem o profeta Isaías ao meio. E aí você vai olhar para mim e vai falar: quem é o profeta Isaías? O profeta Isaías foi o profeta que mais falou sobre Jesus. E ele é cerrado ao meio. O rei Manassés era tão ruim que ele fez a geração dele ali, aquela geração toda se perverter. Ele era tão ruim, mas tão ruim, que ele matou um profeta. Ele era tão ruim que ele negou a Deus, colocou ídolos dentro do santuário. Ele fez uma bagunça em Israel. Mas lá no céu,
Isaías vai ter talvez uma das maiores surpresas, ou talvez não, porque Isaías, sendo um profeta messiânico, sabia o tamanho do poder de Deus. Ele vai encontrar Manassés, o homem para quem ele tanto pregou, e que tirou a vida dele. Ele vai encontrar Manassés lá no céu, convertido. Porque quando Manassés estava no cativeiro, eu imagino Manassés sentado ali no cativeiro, a palavra fala que até uma argola eles penduraram no nariz de Manassés ali, para poder fazer ele sofrer. E quando Manassés estava ali sentado no sofrimento, porque assim, no meio do sofrimento é possível que as pessoas se revoltem. Mas por que Manassés não se revolta no sofrimento? Muito pelo contrário, ele se arrepende. Eu imagino que na cabeça de Manassés ficavam voltando as palavras de Isaías. Isaías capítulo 53, dizendo que o servo de Deus seria sofredor, de que o servo de Deus iria lutar por nós e ele venceria por nós. Talvez ele teria lembrado que Isaías havia sido ungido para pregar para ele, e ele tenha se lembrado de que a misericórdia de Deus tinha sido tão grande que colocou diante dele um dos profetas mais importantes da história, e ele matou esse profeta, mas mesmo assim Deus teve misericórdia, e aí Manassés se arrepende. Se você estudar o livro de Mateus, lá no comecinho, no capítulo 1, você vai ver que se Manassés não se arrepende, a geração de Jesus estava comprometida. Deus ia ter que fazer um trabalho ali todo especial para poder conseguir fazer com que a profecia se cumprisse. Tudo por causa de Manassés. Ou seja, o sofrimento de Isaías, ele não viu. Lá no céu é que ele vai ver. O sofrimento de Isaías promoveu a tua salvação, porque Jesus era filho da promessa. Se a promessa não se cumpre, Jesus não é filho. Se a promessa não se cumpre, o Redentor tinha que vir de outro meio, e eu não sei qual é. Mas Deus fez ali uma promessa, e quando Ele faz a promessa se cumpre detalhe por detalhe, porque Ele usou Isaías até o fim. E um dia Isaías vai sentar lá no céu e vai saber do trabalho que Ele fez. Então você vê, até nesses momentos, e é óbvio, e aqui eu posso estar falando com alguém que está em casa olhando para mim, como uma pessoa uma vez olhou para mim e falou assim: eu perdi um ente querido, como que você pode falar que Deus pode extrair coisas boas disso? Existem respostas que nós não conseguimos dar agora. Por isso Paulo diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não sabe como o bem acontece, mas ele sabe que Deus está trabalhando para o seu bem. Ele sabe que Deus está passo a passo da sua vida, cuidando para que você não tropece em pedra nenhuma, cuidando para que você seja mais que vencedor. É isso que Paulo está falando. E aí no verso 29, agora fica aquela pergunta: mas por que Deus permite que os sofrimentos venham para que eu seja vitorioso? Por que Deus permite isso? E aí você vai no verso 29, e o verso 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Então, a realidade é a seguinte: Deus permite o sofrimento para que você e eu, nós nos pareçamos com Jesus. Deus não está prometendo... E assim, é interessante, eu ouço muita pregação sobre José. E José, ele foi jogado num poço pelos irmãos, vendido como escravo. Imagina o que José passou, né? De vez em quando surge aí uma minissérie ou outra sobre escravidão, a escravidão contemporânea, essa de 150 anos atrás aproximadamente, que o Brasil foi um dos últimos países a sair da escravidão, inclusive. De vez em quando a gente vê uma minissérie ou outra e a gente vê ali os artistas expressando a emoção deles, a gente fica emocionado. Agora você para pensar: José não tinha feito nada de errado, foi vendido pelos próprios irmãos, agora vai para o Egito, que era uma terra hostil, cai na casa de Potifar, e assim, a vida de José é engraçada. José cai no poço, do poço ele sai para ser escravo, de escravo ele sai para ser mordomo, de mordomo ele é acusado de estupro, daí ele vai para o fundo da cadeia. A vida de José só faz assim, ó. Daí ele vai para o fundo da cadeia, e aí de repente um momento da sua história acontece ali, José vira governador. Mas Deus não está permitindo sofrimento na minha e na sua vida para que você se torne governador. E nem para José se tornar governador. José se tornou governador como consequência de ele ficar cada dia mais parecido com Jesus. É por isso que vira e mexe você vai encontrar um teólogo dizendo que depois de José você tem poucos outros exemplos na Bíblia de pessoas que sofreram e não tem quase nenhum pecado, porque assim, até pouco tempo atrás a gente acreditava que José não tinha pecado nenhum, mas ele era fofoqueiro quando ele era criança, né? Mas era criança, então a gente deixa passar. Mas a realidade é que, se você olhar a história de José, José não apresenta defeito nenhum praticamente. E quando os irmãos dele vêm para ele,
Ele olha para os irmãos e fala assim: eu não vou condenar vocês, muito pelo contrário, eu estou aqui para salvar vocês. Ele fala: Deus permitiu que eu chegasse aqui para que hoje ninguém morresse de fome, porque se eu não tivesse chegado, todo mundo ia morrer de fome. Ele começa a entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, mas não para que você fique rico, ande de carro zero ou more numa casa muito luxuosa. Isso pode acontecer e vai ser uma bênção, mas os sofrimentos que você passa, as provas que Deus permite, é para fazer com que você seja cada dia mais parecido com Jesus. Para que as pessoas possam olhar para você e dizer assim: esse aí não é normal, ele não é daqui, ele é diferente, porque você parece com Jesus, você não parece mais com você. Mas isso só acontece, e o segredo está aqui, é se você ama a Deus. Se você não ama a Deus, existe a grande probabilidade de o teu sofrimento só promover revolta, só promover dor. Se você não se coloca inteiramente sob os cuidados do Senhor, há uma probabilidade muito grande de você se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem alegria, quando você passa pelos sofrimentos dessa vida. Esse mundo é um mundo de pecado, tá? Se você está passando por alguma luta, alguma dor, não ache que você é o único culpado por isso. Às vezes você fez tudo certinho e você ainda está passando por uma dor, porque você vive num mundo de pecado. E no mundo de pecado pessoas adoecem, pessoas morrem, acidentes acontecem. Mas se você amar a Deus, Ele vai usar tudo isso para fazer com que você fique cada dia mais parecido com Jesus. Verso 30, e aos que predestinou, e aqui eu quero fazer um link, esse predestinou, ele não está falando predestinação de salvação, mas ele está falando desse predestinou do verso 29, ó. E também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, ou seja, aqueles que ele predestinou para serem a imagem de Jesus. E quem que ele predestinou para ser a imagem de Jesus? Quem ama Ele. Se você fizer o link dos 3 versículos, você vai ver: quem ama a Deus é predestinado a parecer com Jesus. E quando ele é predestinado a parecer com Jesus, aí aqui a gente tem 3 palavras muito fortes. Ele fala: e aos que predestinou também chamou, justificou e glorificou. Nós temos dentro da teologia cristã protestante a ideia, o conhecimento de que nós seremos glorificados. O que é glorificado? Justificação. Chamado é quando Jesus vem para você e diz: eu morri por você. Justificação é quando você vai para Jesus e fala: eu aceito o teu sacrifício. Glorificação é quando Jesus voltar e Ele arrancar de dentro de nós a natureza pecaminosa e a gente nunca mais vai errar. Isso é glorificação. É o momento mais fantástico da história do cristianismo, é quando a gente se encontrar face a face com Jesus. Aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, hoje vejo como num espelho, mas um dia eu vou ver face a face. Isso é glorificação. Só que aqui Paulo está falando que quem ele predestina a aparecer com Jesus, ele chama, ele justifica e ele glorifica. Só que ele coloca isso aí no pretérito perfeito, no passado. Ele coloca, ó, ele fala ali, está escrito lá, ó, chamou, justificou e, me ajuda aí, gente, isso, muito bem, glorificou. Agora eu pergunto para você está glorificado? Glorificada? Está glorificado? Você não peca mais? Existe alguém aqui que não peca mais? Por favor, levante a mão. Todos pecamos. Todos pecamos. Agora eu queria entender, o que Paulo queria dizer quando ele diz que aquele que ele chamou, ele coloca, predestinou para aparecer com Jesus, aquele que ele chamou, justificou, glorificou. Se você foi chamado, justificado, o que Paulo quer dizer quando ele diz que você foi glorificado também? Quer dizer que você não peca mais? Não, na verdade Paulo aqui está dizendo para nós o seguinte, nós somos glorificados no aspecto jurídico da coisa. Nós somos glorificados no aspecto jurídico da coisa. Lá no tribunal de Deus, Ele olha assim e fala: esse aqui está salvo, esse aqui é meu. E você sabe o que muda isso na sua vida, no seu dia a dia? É que o pecado para aquele que foi glorificado, justificado e chamado, é um acidente. Para aquele que vive no pecado, para aquele que está longe de Jesus, o pecado é um prazer. Como que funciona quando acontece um acidente? Você fica chateado, não fica? Por menor que seja. Se eu quebrar um copo aqui,
Digamos que eu estou pregando, tem um copo aqui, eu derrubo o copo não é meu, é importante para alguém. É um acidente, eu fico chateado, não fico triste? Você fica triste, não fica? Quando acontece um acidente? E você começa a trabalhar para mitigar ou diminuir os danos daquele acidente. Então eu derrubei o copo, o que eu vou fazer? Corro, pego um pano, passo aqui e tal, junto os cacos e começo a me preocupar onde que tem outro copo igual para eu poder substituir. Quando eu estou diante de Deus, estou salvo na presença de Deus, o aspecto da glorificação é esse. Quando o pecado acontece, eu olho para o pecado, eu sinto tristeza, eu começo a olhar para os efeitos do pecado e eu começo a tentar corrigir de alguma forma. Às vezes, se eu pequei contra a pessoa que está do meu lado, eu vou lá, peço desculpas, peço perdão, me arrependo, volto atrás. Quem está glorificado é assim, glorificado no aspecto jurídico da coisa. A gente não olha para o pecado e fala assim, mais um. Não é assim que funciona. A gente começa a sentir a dor do pecado. A gente começa a sentir o peso do pecado. Para a gente exemplificar e ficar mais claro isso sobre o peso do pecado, Jesus, quando ele sentiu o peso do pecado, ele suou sangue. Entendeu? A gente começa a sentir dor pelo pecado. Se você não sente dor pelo pecado que você comete, a probabilidade de você estar longe de Jesus é muito grande. A pessoa que não nasceu de novo, ela não sente dor pelo erro dela, muito pelo contrário, ela é apegada ao erro dela, ela é uma escrava do pecado. O pecado chama, ela atende. Aquele que é livre em Cristo Jesus, quando o pecado chama, ele luta. De vez em quando ele escorrega, mas ele não se sente bem com aquilo. Muito pelo contrário, toda vez que aquilo acontece, ele sente tristeza pelo pecado, não remorso. Existe uma diferença entre tristeza pelo pecado e remorso. O remorso é medo da consequência. O remorso é quando alguém pega um dinheiro, coloca no bolso, um dinheiro que não lhe pertence, vai embora pensando assim, um dia eu devolvo. Por quê? Porque ele sabe que se não devolver, logo, logo ele será preso. Esse é o remorso. A tristeza pelo pecado é quando a pessoa olha e só de pensar em pegar o que não é dele, ele começa a se sentir mal. Fala, por que esse tipo de pensamento está vindo a mim? Eu preciso começar a cuidar das janelas da minha alma. Aí eu começo a cuidar dos meus olhos, eu começo a cuidar do meu ouvido. Por quê? Porque eu não quero que a minha mente seja subvertida pelo desejo de pecado. Verso 31, aí Paulo fala um texto que assim, ele por si só, ele não demanda nenhum tipo de explicação. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que aqui Paulo está falando no aspecto jurídico da questão espiritual. Deus, hoje, ele reina sobre o supremo tribunal celestial. Deus é o juiz. Ele fala, se Deus é o juiz, e ele está do seu lado, para ficar mais claro aqui, trazendo para a esfera humana, se por exemplo, alguém fizer uma acusação contra uma outra pessoa, e na primeira instância do poder jurídico, aquela pessoa que sofreu a acusação for inocentada, a pessoa que fez a acusação pode levar para a segunda instância, certo? Aí lá na segunda instância há um grupo de legisladores ali, de estudiosos da lei, que sentam, habilitados pelo Estado, para poder dizer se aquele que está sendo acusado é culpado ou não. E se ele for inocentado ali na segunda instância, aí ele vai para a terceira instância, que é a última instância do poder. Na última instância do poder, se ele ainda assim for inocentado, aí não há mais para onde recorrer. Aí acabou. Deus está sentado sobre a última instância do poder, e Ele disse que você é inocente. Quem é que pode te acusar? Verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aqui, o aspecto que precisa ser observado, são duas partes aqui, esse texto. A primeira parte é a seguinte: o seu pecado não foi perdoado. Seu pecado não foi perdoado. Quem foi perdoado foi você. O seu pecado foi pago. Quando a gente, por exemplo, vê aí na televisão, agora esses dias correu aí uma matéria sobre uma moça que cometeu um crime bárbaro há alguns anos atrás e que agora está solta.
E há muita comoção, e as pessoas se incomodam, principalmente quando tem alguns tipos de indulto, né? Indulto é perdão. Quando há o perdão para alguns criminosos em dadas épocas do ano, as pessoas olham para aquilo e falam assim: meu Deus, mas como pode e tal, cometeu tantos crimes e agora está na rua. Por quê? Porque ali é perdão da dívida, não é perdão do devedor. A dívida continua. Alguém que matou uma pessoa, a dívida continua, a pessoa voltou? A autoridade máxima do Estado concedeu o perdão. Amém, tudo bem, mas a pessoa que morreu voltou? Não voltou. Quando nós pecamos, o pecado clamou por sangue. O pecado clamou por sangue. O pecado falou assim: a humanidade pecou. Só o sangue pode limpar a humanidade. Só que não era o sangue de um cordeiro, não era o sangue de uma ovelha, não era o sangue de um cabrito, era sangue eterno. Era sangue de Deus. E aí Jesus veio aqui à terra e pagou pelo seu, e pelo meu erro, pelo seu, e pelo meu pecado. Então o que foi justificado não foi teu pecado. O que foi justificado foi a tua vida, foi o teu coração, foi você. Pecado se paga, pecado não se justifica. Por isso que quando uma pessoa é salva, ela olha para o pecado e ela sente ojeriza do pecado. Porque ela vê que o pecado fez sofrer a pessoa mais importante da vida dela. Porque quando a gente é salvo, não tem ninguém mais importante que Jesus para nós. Não tem ninguém. A gente começa a olhar para aquilo e fala assim: eu preciso me afastar do pecado. Porque o pecado faz Jesus sofrer. Você não se afasta do pecado porque ele vai te trazer más consequências. Você não se afasta do pecado porque ele vai fazer com que a sua vida ande para trás. Você não se afasta do pecado porque ele vai fazer com que você não tenha o progresso que você desejou. Você se afasta do pecado porque ele faz uma pessoa que você ama sofrer. E aí a gente começa a viver, o que está escrito no capítulo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, pode ser que você seja acusado em algum momento da história, alguém olhe para você e fala assim: não, ele cometeu um erro aqui e acolá. Pode ser que a acusação seja verdadeira, que a acusação seja falsa. Pode ser que você tenha que conviver com as consequências do seu erro. Isso aí, ok. Você sofrerá acusações. Jesus mesmo fala que nós seremos acusados injustamente, perseguidos. Isso pode acontecer. Porque pode ser que alguém está me ouvindo agora dizendo o seguinte: eu estou sendo acusado, estou sendo condenado, estou sofrendo. E agora o texto que você está lendo está dizendo que ninguém pode me acusar. Ninguém pode te acusar, mas mesmo que te acusem, você pode ter paz emocional, porque você sabe que você está debaixo da graça de Jesus, entendeu? Hoje em dia, graças a Deus, a gente já não vê mais tanta pregação nesse sentido, mas quando eu era criança, era muito comum você ouvir os pregadores contando que tinham tido algum tipo de experiência espiritual onde alguém possesso por um demônio era exorcizado por esse pregador ou por esse pastor ou coisa do tipo. Eu já sou pregador há 20 e alguns anos e, assim, graças a Deus eu nunca precisei passar por essa experiência. Eu acho que o diabo se vira com os problemas dele para lá. Eu não tenho nada a ver com o diabo, entendeu? Meu negócio é com Jesus. Mas é engraçado, quando eu era criança e eu conversava com pregadores mais experientes, eles diziam: nunca dialogue com o diabo, porque ele só acusa. Ele só acusa. Se você vê uma pessoa endemoniada, ela vai só te acusar. O diabo só acusa. E Paulo, quando fala de acusação, falando para Timóteo, falando dos acusadores, ele usa um termo grego que é diabolos, né? E diabolos, ou diabo, o acusador dos filhos de Deus, ele vai te acusar sempre. Às vezes ele vai vir dentro da sua cabeça e vai falar assim: você está aí sentado na igreja agora assistindo o culto aí, mas eu sei quem você é. E a resposta que você pode dar para qualquer acusação, interna ou externa, é a de que Deus também sabe quem você é. E Ele te aceitou mesmo assim. E Ele está te transformando mesmo assim. Por isso Paulo começa lá no capítulo 28 falando assim: de vez em quando você vai passar uma luta ou outra, mas não desanima, porque todas as coisas que estão acontecendo com você estão acontecendo para que você fique parecido com Jesus. Quem podia acusar Jesus? Pilatos lava a mão quando chega perto de Jesus e fala assim: eu não vi condenação nele. Herodes fala: manda para Pilatos porque eu quero condenar, mas eu não tenho do quê. Pilatos lava a mão e fala: eu também não tenho do quê.
o que vocês querem? Eles falam, crucifica-o. Todo mundo quis que Jesus fosse crucificado, mas ninguém pôde provar um crime que ele cometeu. E conforme você vai ficando parecido com Jesus, é assim que a coisa vai funcionando. Você começa a não ter mais motivo para ser acusado. Mesmo que te acusem, a sua consciência está tranquila, o seu coração está leve. Quando a gente está perto de Jesus, o nosso coração fica leve. Porque a gente sabe que a gente está coberto pela graça de Jesus, que a gente está coberto pelo seu poder, que a gente é amparado pela sombra da cruz, que a gente foi lavado no sangue do Cordeiro. E se você foi lavado no sangue do Cordeiro, se você foi coberto pela graça de Cristo, não há acusações que possam afastar você do amor desse Deus Todo-Poderoso. Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí a gente tem mais uma colocação aqui, ou seja, Jesus ele morreu por conta do seu pecado, ele ressuscitou por conta da sua glória, porque há glória em Jesus, mas hoje ele está do lado do Pai, e quando vem uma acusação contra você, ele levanta só uma mão e mostra a ferida, fala, isso aqui foi por ele, isso aqui foi por ele. E isso também mostra para nós que ninguém vai ser condenado pelos erros que cometeu. Qualquer pessoa que for condenada no dia do juízo, será condenada pelo perdão que negou e não pelos erros que cometeu. Conta-se uma velha alegoria de um homem que estava condenado à morte e que foi visitado pelo prefeito da cidade vestido de sacerdote. E dentro da Bíblia do prefeito havia uma carta de liberdade, uma carta de perdão para entregar a esse criminoso. E esse criminoso, quando recebe a visita daquele prefeito vestido de sacerdote, olha para ele e fala, afaste-se de mim, eu não quero saber de Deus, eu vou morrer, não venha me falar sobre Deus. E o prefeito em silêncio ouve as exclamações daquele homem, coloca sua Bíblia debaixo do braço, sai pela porta e vai embora. Então o carcereiro vem, olha para ele e fala, você é louco, você é louco, você é a pessoa mais louca que eu já vi na minha vida. E ele diz, por quê? Aquele homem não era um sacerdote, aquele homem era o prefeito, e dentro da Bíblia dele havia uma carta de perdão, para que você não fosse condenado. Então chega o dia da execução, o capataz olha para ele e diz, você tem últimas palavras? E ele diz sim. E ele vai diante da multidão e diz, saibam todos, eu não estou sendo condenado pelos erros que cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Que essa não seja a nossa realidade. Do lado do Pai tem Jesus intercedendo por você. Que nunca, nunca nós deixemos passar a oportunidade que nós temos de aceitar o perdão de Jesus em nossas vidas, de aceitar a sua graça, de aceitar o seu poder e de nos tornar mais que vencedores por meio daquele que nos amou. No verso 35, e a gente já está caminhando para a reta final, o verso 35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, verso 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quando a gente começa a se aproximar de verdade do amor de Deus, aí não é qualquer coisa que abala a gente. É por isso que, durante a Inquisição, enquanto muitos cristãos morriam, os seus algozes diziam, seu sangue é como adubo, quanto mais sangue de cristão cai, mais cristão nasce. É por isso que alguns cristãos, quando condenados e obrigados a olvidar ou abandonar a sua fé, eles diziam, jamais. Há um pai da igreja que na primeira vez em que ia ser condenado, ele olvidou, mas arrependido, e quando foi condenado pela segunda vez, tentaram atear fogo a ele, mas iam atear pelas costas, e ele disse, não ateie pelas costas. Por quê? Porque se eu tivesse medo eu não estaria aqui. A morte já não é mais um incômodo para aquele que vive em Jesus. O próprio Paulo diz, porque para mim viver é Cristo, mas morrer é lucro. E no verso 37, a gente lê o motivo de todo esse sermão. O verso 37 diz assim, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Um evento da história recente que eu trouxe para que nós pudéssemos nos relembrar, apesar de eu acreditar que muitos de nós ainda não tenhamos nos esquecido desse evento.
Mas é interessante que um jogador chamado Lionel Messi, um jogador de altíssima performance, jogador de grandes times de futebol do mundo, ele, que tinha muitas taças e muitas vitórias, ele participou de 5 Copas do Mundo diferentes. Das 5 Copas do Mundo que ele participou, o Lionel Messi, ele perdeu 4 e ganhou 1. É interessante que nos times que ele jogava, ele sempre tinha muito êxito e alcançava muitas vitórias. Ele levantava a taça, isso era comum para ele, mas a taça do mundo não acontecia. Mas no ano de 2022, que é um ano muito recente, e é uma história muito recente, algo seria diferente. Ele entrou em campo com brilho nos olhos, em todos os jogos, porque não só ele, mas o seu time queriam trazer a taça para casa. É interessante que num dos jogos mais difíceis, e eu tive a oportunidade de assistir, num dos jogos mais difíceis de toda a Copa do Mundo, um gol atrás do outro, né? Coisa linda de se ver. Lionel Messi e toda a seleção da Argentina conseguiram, depois de muita dificuldade, sair com a vitória de dentro de campo. De 5 Copas, ele venceu 1. Foram quase 16 anos tentando, se eu não me engano. Quase 16 anos. É interessante que no ano de 2002, a seleção da Argentina contratou uma senhora chamada Antônia Farias. E essa senhora foi contratada para ser a cozinheira deles. Ela foi contratada para ser a pessoa que alimentaria os jogadores de futebol. E quando a seleção da Argentina estava ali pela 3ª vez levantando a taça Jules Rimet e o Messi estava levantando pela 1ª vez, ele sai andando pelo campo, eu não sei se ele estava indo embora, se ele estava indo continuar a comemorar. Um vídeo de 26 segundos, depois você pode pesquisar em casa, porque como a gente está no YouTube, a gente não pode transmitir, senão o canal pode cair. E depois você pode procurar na sua casa, um vídeo de 26 segundos tomou conta do mundo todo. Porque a Antônia Farias chega nas costas do Messi ali, toca nas costas dele. Quando ele vê ele abre um olhão desse tamanho assim, ó. Alguns canais de notícia começaram até a dizer que era a mãe dele. Mas não, ela era a pessoa que cuidava da alimentação deles. E quando ela toca nas costas dele, ele abre um olhão desse tamanho, uma boca maior ainda, corre, abraça ela como um filho abraça sua mãe mesmo. Sabe, depois de ficar muitos anos sem ver, e ele agarra ela ali num abraço tão apertado, que até eu me senti afagado daqui. E eu olhei para aquilo e eu falei, nossa, que lindo, e aquilo me chamou muita atenção. E quando eu estava preparando o sermão para vocês, eu comecei a pensar no que Paulo queria dizer em ser mais que vencedor. Eu que fui desbravador durante toda a minha vida, e você que está em casa não sabe o que é desbravador, pesquisa na internet. Se você tem crianças de 10 a 15 anos, procure um clube de desbravador, não tem experiência mais fantástica para elas. E eu, como fui desbravador a minha vida toda, e quando a gente vai para um acampamento de desbravadores, a gente vai lá para vencer, ninguém vai lá para perder, a gente vai lá para voltar com ouro para casa. E virava, mexia, quando eu ia almoçar, muitas vezes a cozinheira era minha mãe, nas outras vezes não. Mas a gente pegava um carinho tão grande pela cozinheira, por quê? Porque ela estava sempre ali dando conselho, dando força, falando, vai lá, faz a especialidade, você vai conseguir. De vez em quando a gente tinha que ralar no barro, mas a gente sabia que na hora da janta, na hora do almoço, ia estar alguém lá para poder jogar a gente para cima. Além de dar comida, também dá motivação. Eu fico pensando que de 2002 até 2022, aquela mulher viu muitas Copas, onde o time da Argentina, a seleção da Argentina voltou para casa sem a vitória. E eu imagino que muitas vezes ela colocou a mão no ombro daqueles meninos e disse assim, na próxima você consegue. Fica tranquilo porque você vai vencer. Fica tranquilo porque a vitória é garantida. A gente vai chegar lá cedo ou tarde. E assim, para quem gosta de futebol, sabe que o Lionel Messi ele já está encerrando praticamente a carreira dele, porque ele já está com 35 anos de idade. É óbvio que ele está muito além da média dos jogadores que estão lado a lado com ele, mas é possível que ele não vá mais muito mais que 5 ou 6 anos, principalmente nesse nível de performance. E talvez, eu imagino que agora nessa Copa ela tenha sentado com ele e falado, Messi, eu ainda acredito em você. Eu ainda sei que você vai vencer. Só aquele abraço disse tanta coisa para mim, mas tanta coisa para mim, que eu talvez não teria tempo para dizer a vocês tudo que eu imaginei quando eu vi aquele abraço. E eu comecei a pensar que Paulo, quando ele fala que a gente é mais que vencedor por meio daquele que nos amou, ele não está dizendo para você e para mim que a gente vai vencer todas as batalhas da nossa vida. Muito pelo contrário, ele está dizendo para mim e para você que toda vez que a gente cair,
a gente vai ter um braço estendido para nos levantar. Que toda vez que a gente fracassar, a gente vai ter uma mão no ombro dizendo para a gente: eu ainda acredito em você. O mundo pode ter desistido de você, tua esposa pode ter desistido de você, teu marido pode ter desistido de você, teus filhos podem ter desistido de você, a tua casa pode estar ruim, o teu emprego pode estar perdido, a tua saúde pode estar péssima, mas acredite, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou abandonar você nem um segundo, e eu morreria por você quantas vezes forem necessárias. Uma vez perguntado a um homem que se diz Jesus Cristo, um apresentador de televisão perguntou e disse: você morreria pela humanidade? Ele falou: já morri uma vez. Ali já disse para mim que ele não era Jesus Cristo e que ele provavelmente vive um problema psicológico ou psiquiátrico grave. Porque Jesus morre por você toda vez em que você se arrepende e pede perdão dos seus pecados. Jesus se coloca na cruz de novo para que você possa ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor é mais do que levantar uma taça. Ser mais que vencedor é ter certeza de que mesmo que a taça não tenha chegado, aquele que é dono da taça ainda acredita que você vai vencer. Aquele que é dono da taça ainda está te esperando de braços abertos lá no céu, para ele poder te abraçar. E eu imagino que naquele dia Jesus vai abraçar muito, sabe? Quando a gente chegar no céu e a gente for glorificado de fato, Jesus vai abraçar muito. E toda vez que ele abraçar, uma história nova vai se contar. Vai se contar a história de alguém que teve que perder parente, que teve que perder amigos por causa de Jesus, de alguém que teve que perder um monte de coisa para poder seguir a Jesus, mas que não abandonou, foi até o fim. E é mais que vencedor. Por quê? Ser mais que vencedor é ser amado. E Paulo termina deixando muito claro para a gente, no verso 38 e 39, eu leio esses versos para a gente refletir e encerrar. Ele diz o seguinte: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você entendeu? Eu não sei qual é o teu pecado ou quão longe você foi, mas ninguém foi tão longe que não possa voltar. Aquele Jesus que morreu de braços abertos continua de braços abertos, esperando você, a despeito de seus fracassos, de suas lutas, para te conceder a vitória. E um dia olhar nos seus olhos, olho no olho, e falar assim: você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar no muito. Entra na alegria do teu Senhor. Que Deus nos abençoe. E se você hoje quer fazer um concerto com Deus, vai cantar? Enquanto a Regiane canta, eu convido você a fazer uma oração silenciosa, tá? Oração silenciosa, dentro do seu coração, enquanto a Regiane canta, restaurando seus laços com Jesus, a sua aliança com Ele. E se for do teu desejo, se for a sua vontade, você fica em pé aí onde você está, e nós vamos orar para que Deus te ajude, para que você